igreja, a paz do Senhor. Amém? Nós estamos alegres mais uma vez. Essas coisas só acontecem no momento da palavra do Senhor. É justamente para tirar a atenção do povo de Deus desta poderosa palavra que é renovo, que é refrigério, que é bálsamo para as nossas vidas. Mas nós louvamos a Deus porque Satanás só vai até onde o meu e o teu Jesus termina. Amém? Essas vidas foram trazidas até aqui nesta noite para serem libertas, e elas voltarão aqui ainda diante do povo de Deus para testemunhar uma libertação verdadeira para a glória do nome de Jesus. Quantos querem isso? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. É uma alegria, irmãos, para mim estar mais uma vez aqui na igreja do meu amigo, pastor José Carlos, juntamente com os demais companheiros que estão aqui na minha retaguarda, também na minha vanguarda, o meu colega de trabalho, também colega de ministério, Felipe, que está aqui nesta noite, uma alegria ver ele também, a todos os meus irmãos, e está comigo nesta noite a minha esposa, irmã Simone, que é a convida Simone, e também meu filho Jean Mateus. E, irmãos, sem perda de tempo, eu gostaria de convidar você para uma reflexão da palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 6, versículo de número 13. É a palavra pela qual está fundamentada esta igreja, eu quero crer, e nesta noite o Senhor quer falar conosco em Levíticos, capítulo 6, versículo 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8, para que você possa entender a palavra do Senhor. Levíticos capítulo 6 é o terceiro livro da Bíblia Sagrada, e diz-nos assim a palavra de Deus: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá as suas vestes de linho, e vestirá a calça de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois vestirá as suas vestes, e vestirá outra veste, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das suas ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Repita comigo uma vez mais: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos lendo a Tua palavra, Senhor. Eu creio que Tu és o mesmo Deus que falou no passado, tens falado até o dia de hoje, e a Tua palavra, Senhor, é para a nossa alma um bálsamo, é para a nossa alma um refrigério, e nós desejamos ouvir a Tua palavra. Tu és o Deus, ó Pai querido, que tens nesta noite, Pai eterno, marcado esta data, e por tempos já tens, Senhor, ó Deus eterno, planejado, ó Deus, um projeto grande e maravilhoso para aqueles que aqui estariam nesta noite, para que as suas vidas fossem renovadas, pois Tu és o Deus que nos chamou e há de completar a boa obra que Tu mesmo começou, Senhor. Por isso nós oramos e agradecemos, certos que o Senhor fará por nós muito mais, além do que estamos te pedindo ou pensando. Obrigado, Jesus. Amém. A igreja pode tomar, por gentileza, os vossos assentos. Meus amados irmãos e amigos, o texto que nós lemos na palavra de Deus tem o seu início no livro do Êxodo, no capítulo 24, exatamente no capítulo 24, quando Deus deu uma ordem a Moisés.
Deus deu uma ordem a Moisés e disse para Moisés: Moisés, sobe ao monte Sinai, tu, Arão, Ur, 70 anciãos do povo de Israel. E diz-nos a Bíblia que naquele dia o monte tremia e a glória de Deus, a Shekinah divina, desceu sobre aquele monte com alguns relâmpagos e trovões. E a Bíblia diz que lá dentro da nuvem Moisés ouviu uma voz que dizia: Moisés, entra para dentro da nuvem. Coisa linda, irmãos, é quando Deus nos convida para entrarmos para dentro da nuvem. Muitas pessoas entraram aqui nesta noite e observaram Deus dizer: entra para dentro da nuvem, e aproveitaram a oportunidade e entraram para dentro da nuvem e têm recebido muito da parte do Senhor. Mas escute, a Bíblia diz que Moisés subiu, ele e 70 anciãos, Arão e Ur, Nadab e Abiú também estavam com ele, mas nem todos entraram para dentro da nuvem, somente Moisés. Deus disse para ele: Moisés, entra para dentro da nuvem. Então estou aqui para te dizer nesta noite, querido irmão, que quem sabe você entrou para dentro da nuvem e ficou pensando assim: será que só eu sou diferente aqui? Só eu é que estou sentindo a glória de Deus? Eu estou aqui para te dizer que Deus tem um particular contigo. Não se importa com quem não vai entrar, mas Deus está te falando nesta noite: entra para dentro da nuvem. Entra para dentro da nuvem, porque dentro da nuvem de Deus tem revelação de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que quando Moisés entrou dentro da nuvem, Deus começou a revelar algumas coisas a Moisés. E Deus disse para Moisés: Moisés, vocês vão me fazer um santuário, vocês vão me fazer um tabernáculo. E o propósito de Deus era bem específico: para que eu habite no meio de vós. Deus tem prazer de habitar em nosso meio. Deus tem prazer em tabernacular-se conosco. Deus tem prazer em manifestar a sua presença, a sua glória no meio da igreja. E quando Deus manifesta a sua glória, o paralítico é curado, o cego vê, o mundo fala, o endemoniado é liberto, porque a presença de Deus, ela faz maravilha em nossas vidas. Foi por isso que Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, quando Deus disse assim: Moisés, eu não vou mais subir com vocês, mas eu vou mandar um anjo. Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, nem nos faça subir daqui. Sabe por quê? Porque com a presença de Deus nós temos a vitória garantida. E aí o Salmo diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer a mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés: Moisés, vocês vão me fazer um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. Deus tem prazer de estar aqui. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. Você não sentiu a presença dele? Ele está aqui. Aleluia. E se ele está aqui, você pode passar pelos rios, eles não vão te submergir. Você pode passar pelas águas e você não vai se afogar. Você vai passar pelo fogo e as chamas não vão arder em você. A Bíblia diz que Deus começou a descrever o tabernáculo para Moisés. E Deus disse assim para Moisés: Moisés, vocês vão me fazer um tabernáculo, vocês vão me fazer um santuário. E este santuário, Moisés, vai ser dividido em 3 partes, a saber, o lugar santíssimo do tabernáculo, o lugar santo do tabernáculo e o pátio do tabernáculo. E é interessante, queridos irmãos, que quando Deus começou a descrever o tabernáculo para Moisés fazer, Deus não começou a descrever o tabernáculo de fora para dentro, mas Deus começou a descrever o tabernáculo de dentro para fora.
em uma mão o sangue do sacrifício, em outra mão o incensário, que saía fumaça por ele. Quando ele entrava dentro do santo dos santos, diz-nos a palavra do Senhor, que a fumaça encobria o sumo sacerdote. Ele não estava vendo Deus, mas Deus estava vendo ele. Ele não estava vendo Deus, mas Deus estava vendo ele. Sabe o que eu quero lhe dizer nesta noite? Talvez você entrou por essas portas com grandes lutas, grandes desafios, grandes adversidades, e nesta luta